Sejam bem-vindos ao canal. Vamos retornar ao estudo do Livro dos Espíritos, hoje falando da questão 116 a 118. Na questão 116, Allan Kardec pergunta: haverá espíritos que se conservem eternamente nas ordens inferiores? Então, como vimos, os espíritos foram classificados por Allan Kardec, para fins didáticos, como espíritos inferiores, espíritos bons e espíritos puros. E ele quer saber se existem espíritos que se conservam eternamente, para sempre, nessas ordens mais inferiores. Será que tem espíritos que ficam para sempre, por exemplo, na classe de espíritos imperfeitos, né, de maus espíritos? Então é isso que Allan Kardec quer saber. Na verdade, o que motiva essa pergunta de Allan Kardec, provavelmente, é a ideia de céu e inferno. Não é? Porque as religiões tradicionais se mantêm, né, conservam essa ideia de que quando morremos, ou vamos para o céu, ou vamos para o inferno. Então ele quer saber, será que existe inferno? Não é? Na verdade, é essa a intenção. E os espíritos respondem: não, todos se tornarão perfeitos. Mudam de ordem, mas demoradamente. Porquanto, como já da outra vez dissemos, um pai justo e misericordioso não pode banir seus filhos para sempre. Pretenderias que Deus, tão grande, tão bom, tão justo, fosse pior do que vós mesmos? Então aqui os espíritos respondem que não, que nenhum espírito se mantém eternamente na condição de espírito imperfeito. Ninguém vai para o inferno, não existe inferno. Na verdade, a ideia de céu e inferno é mais uma alegoria, é mais um mito para descrever o estado espiritual, o estado do espírito, o estado evolutivo do espírito. Então, imagine para uma pessoa que está sofrendo, para uma pessoa que está numa situação moral e espiritual muito decadente, o sofrimento que ela passa parece eterno. Então, para quem está sofrendo, é como se ele estivesse no inferno, no verdadeiro inferno, né? Aqui mesmo na Terra, a gente tem essa impressão. Quando estamos passando por muitas tribulações, por muitos momentos difíceis, parece que aquilo nunca vai acabar. Parece que aquele sofrimento vai ser para sempre. Então, imagine isso para os espíritos que estão no mundo espiritual e que sabem que não existe morte. Então, para eles, aquele sofrimento vai ser eterno. É mais ou menos essa a ideia. E os espíritos respondem, né? Eles mudam de ordem, eles vão mudar, eles vão sair da condição de espírito imperfeito para bons espíritos e depois de bons espíritos para espíritos puros. Mas essa mudança é gradual, ela é progressiva e é bem demorada, porque depende da nossa vontade, depende do nosso esforço em se melhorar, em se desfazer, se despojar das nossas imperfeições, dos nossos defeitos, dos nossos vícios, não é? Depende de nós. Então, por isso que é demorado. Porquanto, né? Porque já foi dito. Então, aqui ele compara com um pai terreno, né? Se um pai encarnado, uma pessoa, né? Nosso pai, um pai que está encarnado, se nós não conseguiríamos condenar um filho nosso eternamente às penas do inferno, como é que a gente pode imaginar que Deus, que é perfeito, né, que é soberanamente bom e justo, vai fazer isso com os filhos dele? Então é uma coisa inconcebível, porque mesmo nós que somos cheios de defeitos, somos tão imperfeitos, não conseguiríamos fazer isso com nossos filhos. Por que a gente acha que Deus, que é perfeito, faria isso com os filhos dele? Então é isso que os espíritos estão fazendo, essa comparação, né? Então é isso, né? Essa questão do céu e inferno é uma questão de sintonia. Quando a gente desencarna, quando ainda estamos muito apegados à matéria, muito cheios de defeitos, muito cheios quando as nossas imperfeições ainda são motivo do nosso sofrimento, porque o nosso sofrimento ele decorre das nossas imperfeições, conforme está lá no livro O Céu e o Inferno. Então, quando nós morremos, nós somos atraídos para lugares e para a companhia de outros espíritos, de acordo com a nossa sintonia, com a nossa afinidade. Não é Deus que está nos jogando no inferno.
mas nós mesmos somos atraídos pelas afinidades que construímos, pela sintonia que temos. À medida que vamos nos melhorando, através das reencarnações, nós vamos nos purificando e vamos nos sintonizando, nos afinando com outras esferas mais elevadas, com espíritos mais elevados. Então essa é a lógica. Na questão 117, Allan Kardec pergunta: depende dos espíritos o progredirem mais ou menos rapidamente para a perfeição? Então Allan Kardec pergunta se a perfeição, se chegar à perfeição, é algo que depende dos espíritos. Será que depende dos espíritos ele chegar mais rápido ou mais devagar? Né? Sabemos que vamos chegar, mas chegar mais rápido ou chegar mais lentamente, isso é algo que depende do espírito ou não? Certamente. Eles alcançam mais ou menos rápido conforme o desejo que têm de alcançá-la e a submissão que testemunham à vontade de Deus. Uma criança dócil não se instrui mais depressa do que outra recalcitrante? Então, sim, né, certamente que a rapidez da evolução espiritual depende do espírito, depende de nós. E isso depende do nosso desejo, da nossa vontade em se melhorar. Porque Deus, ele não vai contra o nosso livre-arbítrio. A nossa evolução depende do nosso livre-arbítrio. Deus não vai forçar uma pessoa a evoluir só porque Ele quer. Ele quer que todos nós evoluamos. Ele sabe que vamos evoluir e chegar à perfeição. Mas a rapidez com que vamos conseguir isso depende de nós. E Ele não vai interferir nesse processo. Somos nós que precisamos desenvolver nossa vontade, nosso desejo sincero, não é? E aceitar as experiências que vêm para que isso aconteça. Porque todas as experiências que Deus coloca no nosso caminho é para a gente justamente chegar mais rápido à perfeição. Quando a gente aceita essas experiências e sabe aproveitá-las, sabe lidar com as situações que acontecem na nossa vida, nós vamos nos ajustando às leis de Deus. E à medida que vamos nos harmonizando com essas leis, nós vamos nos aproximando de Deus. Esse é o processo, precisamos compreender o processo. Por outro lado, quando a gente se revolta, né, quando a gente se rebela contra as leis de Deus, contra a vontade de Deus, ou seja, contra aquelas experiências que Deus coloca na nossa vida para que a gente mesmo possa se melhorar e evoluir, então nós estamos sendo recalcitrantes, nós estamos nos insurgindo contra essas leis que existem justamente para fazer com que a gente evolua. É como a criança que ele fala, uma criança, se a criança ela aceita a educação que os pais lhe dão, ela vai crescer mais rápido, né? Ela vai se instruir mais rápido. Mas por outro lado, quando é uma criança rebelde, uma criança que não aceita a autoridade paterna, não aceita as ordens do pai, ela não se instrui, ela permanece estacionária, ela permanece ignorante, né? Essa é outra metáfora que os espíritos põem aqui para a gente entender. Então, se submeter à vontade de Deus não é ser passivo. A evolução, muito pelo contrário, a evolução é um processo muito ativo da nossa parte. Mas aqui é a gente entender que nós precisamos nos submeter, nós precisamos compreender o processo evolutivo e nos submeter às leis de Deus. Assim como não adianta a gente querer se insurgir, querer negar as leis da natureza, que também são leis divinas. Então, não adianta eu querer pular de um prédio e achar que eu vou subir, eu vou cair, por causa de uma lei que existe, que é a lei da gravidade. Então, a mesma coisa são as leis morais. Como é que eu quero ir contra as leis de Deus, contra as leis morais, lei de progresso, lei de trabalho, lei de amor, lei de liberdade, né? E tanto a lei de amor, justiça e caridade. Como é que eu quero agir contra essas leis e não quero sofrer, né? Então, é uma questão realmente da gente compreender o processo evolutivo, aceitar que nossa evolução ela está submetida a essas leis
E quanto mais a gente se ajusta e se harmoniza com essas leis, mais rápido a gente evolui. Na questão 118, podem os espíritos degenerar? Quer dizer, os espíritos eles podem reduzir, eles podem voltar atrás no seu nível evolutivo. O espírito que é bom, ele pode voltar a ser imperfeito. O espírito que é perfeito pode voltar a ser bom ou imperfeito. A gente pode regredir no nosso nível evolutivo? É isso que Allan Kardec quer saber. Então a resposta é não. À medida que avançam, compreendem o que os distanciava da perfeição. Concluindo uma prova, o espírito fica com a ciência que lhe veio e não a esquece. Pode permanecer estacionário, mas não retrograda. Então o espírito ele não degenera, ele não retrograda. O que acontece é que quanto mais a gente vai avançando, vai evoluindo, vai crescendo, vamos compreendendo, quer dizer, vamos elevando a nossa sabedoria, elevamos a nossa consciência, vamos alcançando estados mais elevados de consciência e de sabedoria, vamos crescendo em sabedoria, e isso a gente não perde. O espírito que ele já alcançou certo nível de sabedoria, de elevação espiritual, ele não vai perder, né? Ele fica com a ciência, quer dizer, o conhecimento que ele vai adquirindo, ele vai mantendo. Ele não esquece, nós não esquecemos o conhecimento, nós não deixamos de compreender algo que já foi compreendido. O que acontece é que, devido às nossas imperfeições, nós podemos errar. Como ainda não somos perfeitos, alcançamos níveis mais elevados de consciência, de sabedoria, de conhecimento, mas enquanto restar alguma imperfeição nossa, essa imperfeição ainda pode fazer com que a gente erre e agir contra as leis de Deus. Então, esses erros é que fazem com que a gente permaneça precisando reencarnar para poder expiar, para poder passar por novas provas. Então, são os erros, nossos erros, que cometemos devido às nossas imperfeições, que faz com que a gente vá se estacionando. Não é que a gente está retrogradando, não é que o espírito esteja se degenerando, é que ele está estacionado por uma questão de vontade própria. As suas imperfeições estão fazendo com que ele permaneça no erro, fazendo escolhas erradas, né? Indo pelo caminho que vai mantê-lo naquele estado de imperfeição, naquele estado de espírito imperfeito. Então, é isso que temos para hoje, né? Então, na próxima semana, vamos trabalhar a questão 119. Agradeço a todos a atenção. Até mais.